Era uma vez um conjunto de 10 ilhas que até ao século XV se encontrava desabitada. A razão que levou ao seu povoamento foi enorme, foi global. Por um lado, controlar os ventos alísios do norte, que levariam às Caraíbas. Por outro, controlar os ventos alísios do sul, que levariam ao Brasil e à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Eis onde nos encontramos para vos contar a história de um sítio extraordinário, onde nós iremos procurar pedaços dessa história. Bem-vindo à máquina do tempo, bem-vindo à Macaronésia. A Ribeira Grande, ou Cidade Velha, foi a primeira cidade construída pelos europeus nos trópicos. Foi fundada em 1462, apenas 2 anos após a chegada dos navegadores portugueses à ilha de Santiago, primeira das ilhas do arquipélago de Cabo Verde a ser povoada. A cerca de meados do século XVI, compunha-se por cerca de 500 construções de pedra e cal e dispunha de um extenso conjunto de edifícios religiosos. Quem controlasse a água e a comida no tempo da navegação à vela controlava as chaves do mundo. Jailson, conta-nos como é que nasce Cabo Verde, em primeiro lugar, e como é que se fez a construção desta cidade velha. Exatamente. Cabo Verde nasce fruto da expansão portuguesa, com a descoberta aqui do território cabo-verdiano em 1460 e a ocupação deu-se em 1466 com o assentamento dos navegadores portugueses e junto com eles vieram as outras pessoas que fizeram parte aqui da sociedade cabo-verdiana na altura, religiosos, comerciantes. E quando é que começou a ser traçada a cidade? Bem, a cidade começou a ser traçada, como disse, em 1466, com a ocupação. É que delineou o traço aqui urbanístico da cidade velha, típico da ocupação portuguesa, com a implementação de zonas administrativas ao redor do centro, que é o pelourinho que representava o centro urbanismo típico de uma cidade portuguesa. Essa foi a característica que a cidade velha teve na altura. Para além de servir de chave de controle para as navegações de longo curso, Cabo Verde tinha também relações muito próximas e muito exclusivas com o tráfego e a navegação da Guiné. Exatamente. Aqui, Cabo Verde, como disse muito bem, era o ponto nefálgico aqui no Atlântico Sul, posso assim dizer, e representava um ponto estratégico no comércio que havia com a costa africana, somente no comércio de escravos, chamado comércio escravocrático. Daqui era o centro, a base, de onde partiam os navios, os comerciantes portugueses, os escravocratas, assim melhor dizendo, que iam à costa da África à procura de escravos, para depois trazer aqui para o centro, aqui na Cidade Velha, era depois redistribuído para as Américas. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, mandada construir pelo infante Dom Fernando entre 1466 e 1470, corresponde à primeira igreja católica na África subsaariana. A primeira missa foi celebrada pelo padre Frei Rogério em 1466, num oratório que ali fez. É alvo de intervenções arqueológicas desde 2006 por uma equipa da Universidade de Cambridge e do Instituto do Património Cultural do Governo da República de Cabo Verde. Jailson, que edifício é este? Bem, esta é a ruína da igreja de Nossa Senhora Conceição. A primeira igreja a ser construída aqui na Cidade Velha, em 1466.
data de início da ocupação aqui da Cidade Velha e serviu durante uma boa parte de tempo para o culto aqui dos primeiros colonos, assim se posso dizer, aqui na Cidade Velha. Então explica-me onde é que nós estamos. Estamos aqui na nave central da igreja, é uma igreja de uma nave só, e tem a zona do altar e uma capela lateral, é a parte da entrada que está aqui por trás. E é uma igreja simples, a sacristia, exato, aí a vestígio da sacristia, só temos aqui a referência ao piso. É uma igreja simples para a altura e para também o número da população que havia na altura, no início da ocupação da Cidade Velha. Então vamos saber quem eram estas pessoas nestes túmulos. Exato. Bem, desses túmulos aqui que estamos a ver, estão enterrados aqui, são sepulturas de das pessoas mais nobres que viviam aqui na Cidade Velha, por ser esta, na altura, a igreja mais importante que existia. Ou seja, túmulos de pessoas muito concretas que fizeram esta cidade. Olhando agora, por exemplo, para esta pedra, temos aqui, imagine-se, sepultura de Pedro Vasconcelos de Sales, que nesta cidade faleceu a 15 de março de 1608. E curioso, e de sua mulher, o que isso não é de espantar, mas que tem direito a nome, Ana Ruiz ou Rodrigues. Conta-me, o que está aqui? Esta aqui está numa área nobre da igreja, numa capela lateral, é a sepultura de Fernão Filho de Lugo, o antigo almoxarife aqui na Cidade Velha. É o representante... Que Deus haja! Exatamente, que Deus haja. Era o representante aqui do reino, que fazia administração financeira aqui dos bens do reino aqui em Cabo Verde e também da costa africana, que fazia parte da rota escravocrata portuguesa. E o Fernão Filho, além de ser almoxarife, também era representante dos comerciantes espanhóis do sul de Espanha, da zona de Sevilha. A curiosidade aqui do túmulo que estamos a ver, essa lápide tumular, é que é uma reutilização. Como podem ver, havia uma outra inscrição por aqui. Se calhar veio do outro sítio e vieram reutilizar aqui esta lápide para a sepultura do Fernão Filho de Lugo. Pode ver aqui vestígios de antigas inscrições que havia aqui. Fantástico! Então, aquele que defendia os interesses dos portugueses era aquele que defendia os interesses dos espanhóis. Nunca vamos deixar de ver essas incoerências. Exatamente. O convento de São Francisco foi erguido em 1657 a meia encosta, de entre cujas ruínas sobressai restaurada a respectiva igreja. O edifício terá tido como patrona uma mulher rica natural de Santiago, chamada Joana Coelha. Como é habitual nos conventos seráficos, foi implantado já nos arrabaldes do povoado. Estamos aqui na igreja do convento de São Francisco. Não é de estranhar, porque depois da Conceição, com certeza, como em todos os descobrimentos portugueses, viriam os franciscanos atrás, que eram os grandes patrocinadores e promotores junto da causa pública para os descobrimentos. E eram eles a quem estava destinado, acima de tudo, o papel de fazer a evangelização dos povos a descobrir e das novas comunidades que eram criadas. Temos aqui uma sepultura. Isto é de quem, Jailson? Bem, isto aqui é a sepultura de um militar. Temos aqui a descrição de sepultura do sargento-mor João Barbosa Barros e de sua mulher Ana de Andrade e de seus descendentes, o qual faleceu a 10 de março de 1659. E tem o seu brasão de arma, o símbolo escudo de arma da sua família. Então seria este um dos grandes patrocinadores do próprio convento. Exatamente. Em princípio, este é um dos grandes patrocinadores do convento, mas a história do convento, como vimos, a construção do convento foi financiado por uma proprietária aqui grande proprietária, comerciante
talvez Joana Coelho, que patrocinou e financiou a construção desse convento para a recepção dos franciscanos na sua chegada aqui à Cidade Velha. Estamos aqui na Rua da Banana, uma das ruas mais antigas aqui da Cidade Velha, com o Francisco, que é técnico do Instituto do Património Cultural e conhece muito bem a história da Cidade Velha, a nível de documentação e a nível também de trabalhos arqueológicos. Tem trabalhado conosco nas pesquisas arqueológicas. É um morador aqui da Cidade Velha e da Rua Banana e vai agora nos falar um pouco do historial da rua e também das características das habitações aqui que fazem parte da Rua Banana. A Rua da Banana é a primeira rua urbanizada pelo europeu na África subsaariana, portanto pertence ao bairro do São Pedro. Portanto, Rua de Banana de hoje não tem nada a ver com Rua de Bananas antigamente. Ou seja, aqui, nesse bairro moravam só pessoas nobres do reino. Portanto, tinha casas opoletas e grandes sobrados dos homens ricos. Mas hoje existe um conjunto de casas tradicional herdado pelos europeus e africanos. Por exemplo, hoje temos casa com uma fachada, com seu traço arquitetônico, uma porta, uma janela e outra com uma porta, duas janelas, depende do espaço. Portanto, o teto é de fibra vegetal. Portanto, asna de madeira, ripagem de cana caniço, tranço de ramos de coqueiro, com uma pequena inovação de uma chapa PVC. E a cobertura total era para a cana-açúcar. Podemos ver dentro da casa? Igreja de Nossa Senhora do Rosário, erigida em 1495, um dos raros exemplos de arquitetura gótica na África subsaariana, sendo que se terá iniciado por capela de abóbada de pedra de estilo manuelino. Nossa Senhora do Rosário era a padroeira da confraria dos homens negros da cidade que, no local, teriam mandado construir esta igreja. Estamos agora na Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma das igrejas mais antigas da Cidade Velha, a mais antiga em pé, que ainda hoje em dia é celebrada a missa. É uma igreja construída em 1495. Homens negros, Nossa Senhora do Rosário, que é padroeira dos homens negros. A igreja começou a ser construída através da capela gótica, que foi a primeira a ser construída, e só posteriormente o corpo da igreja, uma igreja simples, de uma nave só, de um altar, com duas capelas laterais. Aqui foi uma igreja muitíssimo importante também pelas pessoas que passaram por aqui, como o padre António Vieira, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, que nas suas viagens, Cristóvão Colombo para a América, Vasco da Gama no descobrimento do caminho para as Índias, estiveram aqui na igreja Nosso Senhor Rosário, fizeram a sua passagem por aqui. A igreja, ainda hoje em dia, como disse, é utilizado para a celebração da missa, mas ao longo da sua história sofreu várias intervenções de reabilitação, de adaptação, conforme a época, conforme a utilização que se queria dar. A Sé Catedral, situada no antigo bairro de São Sebastião, a 25 metros acima do mar, debruça-se sobre a cidade e dominava com a sua forte presença. A sua construção inicia-se em 1556 por iniciativa de Dom Frei Francisco da Cruz, terceiro bispo de Cabo Verde, mas foi interrompida quando as paredes iam a meia altura. E só mais de um século depois, com o bispo Dom Frei Vitoriano Portuense, os trabalhos recomeçaram e terminaram cerca de 1700. Ao lado da Sé encontrava-se o Paço Episcopal. Para além dos múltiplos edifícios religiosos, existiam 3 bairros neste povoado. E, ao que fui percebendo, existia também uma Santa Casa da Misericórdia que, com um hospital, servia para acolher e tratar os marinheiros das armadas, para além da própria população existente. Por fim, a Nossa Senhora do Rosário, que tinha a Irmandade dos Negros, que permitia que estes comprassem a sua própria liberdade.
Ou seja, gentes de Espanha, gentes de Itália, gentes de Portugal e gentes de todas as costas da África criaram um sítio novo, uma sociedade nova. E, a partir de determinado momento, uma cidade. Essa cidade passa a existir a partir do momento que existe um bispo. E há poucos sítios que sejam tão simbólicos para marcar a grandeza dessa nova sociedade que se criou no Novo Mundo do que o edifício onde nos encontramos. Jailson, que edifício é este? Este é o maior edifício, um dos maiores, à semelhança da Fortaleza Real de São Filipe, existente aqui na Cidade Velha. A Sé Catedral é o símbolo aqui, em termos religiosos, na Cidade Velha. Começou a ser construída em 1556, seguindo a declaração de Cidade Velha como cidade, a elevação de cidade, como centro bispado não só de Cabo Verde, mas também do Rio da Guiné. Mandou-se construir aqui a Sé Catedral. A sua construção é curiosa porque levou quase 2 séculos a ser construído. Na sua construção, o material nobre foram as pedras vindas de Lisboa, as pedras de calcário, que foi utilizado na sua construção, complementado com os materiais autóctonos aqui da Cidade Velha. E a Sé, em termos arquitetônicos, podemos ver que é uma Sé de 3 naves, um edifício de 3 naves, 2 laterais e uma central, com capelas laterais complementando a sua dimensão em termos de volumetria. E o porquê a Sé? Ela é a sede do bispado, como disse, não só de Cabo Verde, mas também do Rio da Guiné, e significa que aqui era a residência do bispo na Cidade Velha. Ou seja, em suma, é uma cidade que tem a corte dos capitães donatários, a corte do bispo e segue na sua traça a magnificência da planta que foram importadas para os novos territórios, pelo que aquilo que nós aqui vemos em ruínas podemos ver inteiro em Angra do Heroísmo, na Catedral de São Salvador. A Fortaleza de São Filipe, situada a 100 metros de altura, cuja construção em 1587 foi decidida em resultado dos ataques à cidade de 1578 e 1585 de Sir Francis Drake. Constituía essa fortificação a cabeça do sistema defensivo da cidade. Este forte, que se tornou evidentemente o principal, era complementado pelo sistema defensivo costeiro, constituído pelo Forte do Presídio, sobranceiro à praia, de que hoje existem só as fundações, os fortes de Santo António, com vestígios, o de São João dos Cavaleiros, já destruído, o de São Veríssimo, do qual existem 2 baterias, e o Forte de São Brás, com vestígios, para além do também desaparecido Forte de São Lourenço, complementado com a Muralha do Mar. A política do mare clausum definida por Portugal opunha-se à Espanha, que pretendia um mar aberto para o livre comércio na costa da Guiné dos seus mercadores. Esta posição veio a ser facilitada pelos desenvolvimentos políticos que foram se desenrolando na Península Ibérica. Quando Dom Filipe, II de Espanha, I de Portugal, assume a coroa portuguesa em 1580, há, todavia, 3 sítios que se lhe opõem fortemente. Um, Setúbal, outro, Angra do Heroísmo, e o terceiro, a Cidade Velha da Ribeira Grande de Santiago. Se a questão da divisão e administração dos mares parecia mais ou menos resolvida desde o Tratado de Tordesilhas, a verdade é que Portugal detinha as chaves e nunca deixou de ser pleita castelhana essa liberdade de comércio, principalmente criando um Porto Franco em Cabo Verde. Isso nunca foi assumido por Portugal. Vejamos, pois, Setúbal ganhava o seu dinheiro através da venda do sal que fazia aos países do norte da Europa, que não o conseguiam produzir, pelo que foi uma cidade que se opôs fortissimamente à dominação de Dom Filipe. Angra,
que era a estação de serviço única no regresso de todas as outras navegações em todos os outros continentes, também não tinha interesse nenhum em ficar exclusivamente adstrita ao comércio marítimo português e espanhol. Queria ganhar dinheiro com todos, uma vez que era o único ponto de passagem no regresso à Europa. E Cabo Verde tinha o monopólio do comércio no Golfo da Guiné. Portanto, a partir do momento que Portugal passa a integrar também a coroa espanhola, via esse monopólio posto em risco e a sua existência colocada em questão. Nos 3 locais que eu acabei de referir, foram construídas fortalezas da evocação de São Felipe, por ordem direta de Dom Felipe, as únicas 3 em território português que tinham guarnição espanhola. Todas elas são colocadas em sítios estratégicos e todas elas têm a traça ou o contributo de um arquiteto militar muito conhecido então, chamado Filipe Terzi. O objetivo de ter guarnições castelhanas em território português era claro. Se por um lado era suposto defender as embocaturas destes portos e, portanto, a liberdade do comércio marítimo, por outro, era um sério aviso às populações dos locais que estavam sob permanente ameaça dos canhões castelhanos, sendo para os quais não tinham ligação nem lealdade alguma, uma vez que eram tropas trazidos propositadamente para esses locais onde não tinham laços. Este é um desses 3 exemplos, onde claramente se denota, por um lado, o esforço de defender a Bahia, mas por outro, acima de tudo, para manter a cidade debaixo de jugo bem apertado, sob permanentemente ameaça de fogo de artilharia. A oportunidade para colocar um conclave de soldados profissionais espanhóis na Cidade Velha surgiu em 1585, quando Sir Francis Drake, a capitanear uma frota de valentes navios, consegue romper as tradicionais defesas portuguesas de pequenos fortins costeiros ao longo da linha da costa. O que aconteceu é que a cidade foi tomada pelos ingleses e foi saqueada. Logo, em 1587, começa a construção do forte. Não devemos estranhar esta vinda dos ingleses. Desde a década de 20 do século XVI, que franceses e a partir da década de 80 os ingleses começam a disputar a legitimidade portuguesa e espanhola de navegação monopolista por todo o mundo. E, como não possuíam os pontos nevrálgicos do controle das estradas do Atlântico, tomam-nos de assalto, negociam com eles, tentam criar pontes para também eles se poderem expandir pelo mundo e comerciar. Connosco Paulo Alexandre Monteiro, consultor do projeto Mergulhar para Cabo Verde e para os Açores. Paulo, diz-nos, qual é o potencial deste património cultural subaquático de Cabo Verde? Pois é, o potencial aqui é o de todas as ilhas da Macaronésia. São um património da humanidade que devem ser usufruídos pelos povos de cada país e que devem cuidar desse património que está à sua guarda nas suas águas territoriais. E o potencial é enorme, nomeadamente para valorização, para estudo científico, para uma aclaração da história marítima dos vários povos e também, obviamente, para a criação de roteiros subaquáticos do turismo em termos de indústrias do mergulho. Quantos naufrágios têm os mares de Cabo Verde escondidos? Bom, documentados até agora, esta carta começou do ponto zero, nós temos cerca de 150. Esses sabemos que ocorreram realmente aqui nas áreas. É curioso que, mesmo já entrados no século XX, ainda há navios que vêm cair nas malhas no canto de sereia destas ilhas. E portanto, é muito interessante porque mesmo no século XX há pouca documentação disponível,
o que só nos leva a crer que para o século XVI, e nomeadamente porque ainda não foram batidos os arquivos da ilha, não é? Das ilhas e os arquivos de Cabo Verde, estou em crer que a documentação das alfândegas, os serviços do governo terão aqui escondidos muitos outros relatos de naufrágios que aconteceram ou que não deixaram registro ou que ainda não foram encontrados por investigadores. Há algum naufrágio que te tenha chamado particularmente a atenção? Bom, para além dos naufrágios que ocorreram aqui com tesouros a bordo e que praticamente toda a gente conhece, porque entraram no espírito, digamos assim, do cabo-verdiano, a mim o que me chamou mais a atenção foi aquelas escunas e aquelas galeras que os cabo-verdianos compraram eles próprios nos anos 20 e nos anos 30 e que depois, pelos anos 40, 50, 60 e até 70, fizeram umas travessias, muitas delas épicas, entre a costa dos Estados Unidos e Cabo Verde, trazendo imigrantes e levando as pessoas a trabalhar na apanha, por exemplo, dos mirtilos na costa americana. E o que é interessante aqui é, por exemplo, perceber que a escuna do mestre Dom Pedro Canja, que naufragou quando estava na Baía do Tarrafal, veio um vento enorme e a âncora agarrou e ela depois foi naufragar perto dos Ilhéus de Santa Luzia. E curiosamente é a única escuna destas que fazem parte da tradição do povo que não entrou naquela série de moedas que as celebra. E eu acho que encontrar esse naufrágio para mim seria realmente muito interessante. De meados do século XV até meados do século XVIII, quando o centro político e administrativo muda para a cidade da Praia, por ordem do Marquês de Pombal, este foi o sítio mais desejado por ingleses, espanhóis e franceses. Todavia, era apenas possuído por portugueses. Nós agora vamos perceber melhor porque é que a Cidade Velha era essa joia desta zona do Atlântico e porque é que era tão desejada e acarinhada por todos. Vamos perceber porque vamos ver aquilo que restou dessas imensas navegações à vela que durante séculos sulcaram e descobriram o mundo inteiro. Connosco, José António Betancourt, coordenador dos trabalhos de arqueologia que são realizados desde há um ano aqui na Baía da Cidade Velha. José, conta-nos, que trabalhos têm sido esses? Nós estamos essencialmente a mapear o património subaquático existente na zona do Fundeador, que é extremamente rico, tem vestígios relacionados com as atividades portuárias efetuadas à superfície. As âncoras são o mais evidente, mas depois há todo o material que foi sendo acumulado, perdido durante manobras portuárias ou rejeitado dos barcos que estavam ancorados e que vão, no fundo, vão documentar a história da utilização deste espaço portuário ao longo dos séculos. E diz-me, os vestígios que tens encontrado reportam-se essencialmente ao período da navegação à vela ou também existe claros vestígios predominantes de períodos posteriores? Essencialmente, a maior incidência são os vestígios subaquáticos do século XVI e XVII, que é quando a Cidade Velha tem um papel muito importante na navegação no Atlântico, enquanto entreposto comercial entre o continente africano, o continente americano e a Europa, e que era frequentado por uma multiplicidade de navios, inclusive navios negreiros, que aqui faziam paragem para comercializar produtos africanos. E essencialmente são materiais dessa cronologia, quer as âncoras, quer toda a cultura material móvel que se encontra no fundo da baía. Há algumas âncoras que podem ser de épocas mais recentes, mas esse é o período essencial em que este porto tem um papel estratégico na navegação no Atlântico. Tu, na tua investigação, para além da Cidade Velha, saltaste também para a Cidade da Praia, que é instituída pelo Marquês de Pombal
e que a partir daí deriva ao centro político e administrativo para lá. O que é que encontraste na praia? Na praia nós focámos essencialmente no naufrágio de um navio de guerra da Marinha Portuguesa que naufragou em 1809, o Urânia. Um navio que terá participado, por exemplo, teve um papel histórico importante, porque terá participado na fuga da família real para o Brasil, por exemplo, e por isso tem esse simbolismo, além de que é o único naufrágio de um navio da Marinha Portuguesa intervencionado arqueologicamente desde sempre. Tem também esse lugar na história da própria arqueologia. Aí nós estamos a fazer também um mapeamento, os vestígios visíveis correspondem essencialmente a uma parte da artilharia que equipava o navio e a um túmulo de barras de ferro que constitui um lastro que garantia a estabilidade da embarcação, e é um ótimo sítio, eventualmente, para a abertura de um circuito de visitação, porque não há vestígios móveis em risco, está um sítio de fácil acesso, e por isso aí poderemos, eventualmente, até fazer algumas experiências de visitação e de abertura ao público do usufruto do património subaquático. O futuro passará pela continuidade da investigação que nós estamos a desenvolver em Santiago, temos que terminar o trabalho, e também por alargar esta estratégia de avaliação, de mapeamento e de gestão às outras ilhas do arquipélago de Cabo Verde, sempre numa parceria muito próxima com o Instituto do Património Cultural, porque este é um trabalho feito, de facto, em parceria com Cabo Verde. Não só com o Instituto do Património Cultural, mas também com a participação da Guarda Costeira, da Polícia Marítima e de toda uma série de outras entidades cabo-verdianas que permitem que este trabalho esteja a ser realizado. Base francesa do Aeropostal, na Calheta de São Martinho, edificada de 1926 a 1928. Atendendo a que os aviões não possuíam autonomia suficiente para efetuar viagens longas, foram construídas bases de abastecimento e apoio implantadas junto ao mar para os hidroaviões. A companhia teve uma existência efêmera, cessando a atividade em 1933, mas deixando evidentes marcas na paisagem cultural do local. Da Calheta de São Martinho, aqui, que conseguimos ver a 22 metros. A uns 300 metros da costa encontra-se um navio afundado. Eu não sou historiador nem arqueólogo, mas, de acordo com as pesquisas que fiz, possivelmente trata-se de um rebocador português que dava apoio durante a construção da hidrobase, construída pela companhia francesa Aeropostal nos anos 27 e 28. As fontes francesas mencionam exatamente um rebocador português e as pesquisas iniciais confirmam isso, mas eu não disponho de registro exato nem do navio, nem da data exata do naufrágio. De qualquer maneira, é um recife artificial e, como podem ver nas filmagens, é um centro de vida biológica. Conosco, Carlos Carvalho, historiador e arqueólogo. Como é que nasce a arqueologia subaquática em Cabo Verde? O governo que sai do pós-independência, o primeiro governo de Cabo Verde, recebeu vários convites
para a problemática do património subaquático, dentro de universidades, de caçadores de tesouro, empresas de caçadores de tesouro e etc., para fazerem pesquisas nos mares de Cabo Verde. Segundo ainda as fontes que nós temos, o governo de Cabo Verde chegou a criar uma comissão que integrava muitas pessoas idóneas, pessoas formadas, para fazerem uma espécie de análise de todas as propostas que o governo recebeu e dar uma espécie de um aval ao que devia ser a política do governo, as decisões do governo em relação a esta temática. Muita coisa aconteceu, até chegarmos ao contrato efetivo. E desse contrato com uma empresa sul-africana, que é a Afrimar, a primeira empresa com a qual o governo de Cabo Verde, independente, fez um contrato efetivo para a pesquisa subaquática, resultou parte do que vocês podemos, todos, quem visita Cabo Verde, quem visita o Museu da Arqueologia, vai encontrar vários dos espólios retirados desses navios. Bom, entretanto, nesse meio termo aparece uma outra empresa, maior, mais credenciada, não é? Que é a Arqueonautas. O que importa desses dois contratos, e que vale ressaltar, é que o que nós temos hoje no Museu da Arqueologia, que orgulhosamente apresentamos aos visitantes, é uma série, uma quantidade enorme de espólio nosso, e que nos permitiu hoje orgulhosamente apresentar o museu que nós temos. Conosco, Dúnia Pereira, que nos vai fazer uma visita guiada a este Museu Nacional de Arqueologia Subaquática, Sito, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Sejam bem-vindos ao Museu de Arqueologia. Eu costumo dizer que este pequeno museu é algo diferente, não é? Porque tudo o que nós temos aqui praticamente veio do mar. O circuito que nós quisemos mostrar, iniciamos obviamente com os instrumentos de navegação e os equipamentos das embarcações, nesta primeira vitrine associada à réplica do astrolábio do século XVII, o astrolábio ibérico. Não está no museu original, mas temos a réplica. Tem aqui algumas inscrições, possivelmente o fabricante, que será o Nicolaus Rufus. Portanto, nós não temos a original foi leiloada. E está no Museu da Virgínia, nos Estados Unidos. Neste caso, a particularidade da peça original é que era banhada em prata. Aquilo é uma peça excepcional. É o quê? Isto aqui nós temos uma presa de um elefante, portanto, marfim, não é? Temos em reserva mais alguns. Neste caso, foi uma peça que foi encontrada na embarcação Princess Louisa, que é uma embarcação inglesa, portanto, naufragou na Ilha do Maio em 1743, e a particularidade desta peça é que na embarcação havia 820, pelo menos pelas indicações que nós temos, haveria 820 peças parecidas dentro da embarcação. A história que esta peça pode contar é a viagem que fez, a viagem inicial que teria sido a África, para a Europa, e neste caso estava a sair da Inglaterra para o Novo Mundo, para a Índia. Portanto, fez duas viagens, mas neste caso é africano. Marfim africano. Marfim africano que comerciado pelos ingleses para ser trabalhado por artesãos indianos. Aqui nós quisemos retratar a questão do comércio, as moedas, objetos associados, moedas em prata, as concreções que são, na forma como são retiradas do contexto subaquático, as manilhas que normalmente quando se encontra é porque há comércio de escravos. Neste caso temos aqui algumas moedas suecas, foram encontradas numa embarcação dinamarquesa chamada Ernest Schimmelmann, só que neste caso nós temos o quê? Uma moeda que é em cobre, de cunho oficial sueco, portanto, eram moedas que eram utilizadas na altura. Portanto, o que nos poderá contar é que haveria escassez de ouro ou de prata na altura, portanto, passaram a ser cunhadas em cobre.
Aqui uma panela de cobre, encontrada também em contexto subaquático, pela dimensão e pelas características e pelo material, poderá ter sido utilizado para a confecção de alimentos a bordo, talvez para os escravos, não é? E aqui alguns utensílios que seriam utilizados para... O púcar d'água, a chávena de chá. Aqui uma chávena de porcelana chinesa. E associado a isto nós temos aqui as ânforas, não é? Que seriam para transportar os cereais, os líquidos, também associado à mesa e à alimentação. Este aqui para transporte de açúcar e este aqui para transporte de água. E para finalizar, aqui temos a nossa vitrine com os equipamentos bélicos, que eu costumo dizer que seriam mais para defesa do que propriamente para o ataque. Associado a isto, nós temos os canhões, que foram também encontrados em contexto de arqueologia subaquática. Temos a coronada inglesa, neste caso, este aqui pesa 500 kg. Artilharia para todas as épocas de navegação. Exatamente. Portanto, são algumas histórias, mas cada uma dessas peças poderá contar várias histórias. Hamilton Jair Fernandes, arqueólogo e presidente do Instituto do Património Cultural. Jair, no dia 26 de março de 2019, Cabo Verde ratificou a Convenção da Proteção do Património Cultural Subaquático da Unesco. O que é que isso significa? Esta ratificação significa, por um lado, tentar alinhar as legislações nacionais com as exigências emanadas pela Unesco através desse documento, que não é somente um documento normativo, mas também que tem no seu seio algo extremamente importante, que é a cooperação, estimulando a cooperação entre os povos. Ou seja, devolvendo a Cabo Verde, se me permitem aqui trazer algumas nuances históricas, o papel que Cabo Verde teve na cooperação entre os povos, enquanto plataforma giratória do Atlântico a partir do século XVI. Por outro, a própria Convenção acaba por estimular o Estado-parte, não só por via da cooperação, mas também adotar uma estratégia de envolvimento nacional e local. Envolvimento das comunidades litorâneas, envolvimento da comunidade científica, mas também envolvimento dos outros players que atuam no setor do mar.